Pessoal, hoje então nós vamos falar sobre um algoritmo muito utilizado e bastante antigo dentro da área do Machine Learning, que é o algoritmo de árvores de decisão. Provavelmente o algoritmo de árvores de decisão é aquele que vocês mais já tenham vistos, né? O tempo todo a gente se depara com árvores de decisão, né? Principalmente na medicina. E o que consiste numa árvore de decisão? Você realmente tem um conjunto de dados, né? Você tem uma situação e você pega uma feature daquela situação. Por exemplo, se você quer discutir se você vai sair de casa ou não. Aí você pega uma feature. Tem nuvens no céu? Vai chover? Sim. Então eu fico mais próximo de ficar dentro de casa. Não. Então eu tenho mais chance de sair. Se for chover, o que eu posso fazer dentro de casa? Tem energia elétrica? Não tem energia, então eu tenho que ler um livro. Tem energia elétrica, vou ver um filme. Então você vai fazendo essas árvores de decisão, você vai aumentando essa árvore ao ponto de tomar uma decisão de acordo com aquela situação que é apresentada para você. Na medicina, isso acontece também de forma muito significativa. Esse aqui é um dos múltiplos exemplos de decisão que a gente tem, né? É uma árvore de decisão que está no guia de treinamento dos profissionais do SAMU e que é um algoritmo que mostra como que você vai fazer a ressuscitação cardiopulmonar do paciente. Então você chega na cena de atendimento, se o paciente não responder, se o paciente estiver inconsciente, você vai medir o pulso e ver a respiração daquele paciente. Tem pulso e tem respiração, você vai fazer o seu atendimento, você vai partir para o próximo passo do seu atendimento, estabilizar uma fratura, alguma coisa assim. Se o paciente não está respirando, mas ele tem pulso, você vai seguir para um lado do atendimento, você vai ofertar oxigênio melhor, você vai ambusar, você vai melhorar a via aérea daquele paciente. Se ele não tem nem respiração e nem pulso, você vai iniciar a ressuscitação cardiopulmonar. E aí, dentro das várias situações que você vai se deparando, cada diagnóstico requer uma ação específica. Então, cada feature vai desencadear um ramo daquela árvore específico, então isso ajuda muito na tomada de decisão. Então, realmente é um algoritmo que a gente tem muito presente dentro da medicina, porque isso gera uma variância muito grande e com isso, a gente tem um problema de overfitting. Além disso, a gente tem um problema de pouca estabilidade, porque dependendo da feature que foi escolhida primeiro ou depois, você tem uma performance muito diferente, você não aprende com aquelas árvores que você usou. Então a gente precisa de criar alternativas para poder lidar com esses dois problemas que existem dentro do algoritmo de árvores de decisão. E as alternativas que a gente criou são na forma do que a gente chama dos métodos em conjunto, ou dos métodos ensemble. Existem duas grandes classes de métodos ensemble, que a gente chama de bagging ou de boosting. O que os dois tipos, bagging e boosting, vão fazer? Na verdade, eles vão criar pequenos datasets dentro daquele dataset grande. Então ele vai criar múltiplos subdatasets e criar, a partir desses subdatasets, várias árvores de decisão. E aí você vai analisar todas essas árvores de decisão e aí chegar na melhor performance depois da análise daquelas árvores. Então, o que nós estamos fazendo, na verdade, é o famoso Wisdom of the Crown. O que nós estamos fazendo, então, na verdade, é aquela sabedoria do povo, né? O Wisdom of the Crown. Por quê? Porque a gente está pegando várias opiniões, né? A gente está pegando várias árvores e pegando as melhores árvores e traçando a nossa opinião, traçando a nossa saída de acordo com a análise em conjunto daquelas árvores. O algoritmo mais famoso que a gente tem hoje em dia para o bagging, ele é o Random Forest, e a gente tem alguns bons algoritmos de boosting. Dentre eles, hoje em dia, o que está realmente trazendo os melhores resultados é o XGBoost. Qual que é a diferença, então, entre os métodos de bagging e os métodos de boosting? O método de bagging, o Random Forest é o grande exemplo dele, eles vão fazer vários datasets em que você vai colocar aqueles elementos dos subdatasets de forma aleatória. Então, por exemplo, você vai criar várias árvores de decisão, pequenas árvores de decisão, de forma aleatória, e você vai fazer depois uma média da performance daquelas árvores, e aí você vai ter um resultado muito melhor, porque você vai conseguir ter essa análise multifacetada por várias árvores de decisão.
Esse método de Random Forest é um método muito bom, mas qual que é o problema que o Random Forest enfrenta, né? Os métodos de Bagge enfrentam? Se você não tiver uma performance muito boa do modelo, esses modelos não vão melhorar muito a sua performance, eles não vão conseguir mexer dentro do viés, eles não vão conseguir performar. Para isso, nós vamos usar, para melhorar a performance, os métodos de boosting. Então, como é que funciona, então, o método de boosting? Aí, dentro deles, boost a gente toma como exemplo. Na verdade, a gente vai dividir ainda o dataset em pequenos datasets, mas nós vamos fazer uma análise sequencial, seriada daqueles pequenos datasets. Então, features que tiverem importância dentro da classificação, elas vão aparecer mais frequentemente dentro daqueles subdatasets. Então, você vai se beneficiar de uma análise ponderada, você vai fazer uma média ponderada de análises anteriores que tiveram maior sucesso. Então você vai aumentando o sucesso à medida que você vai analisando os subdatasets. Então é diferente da análise do Random Forest, que faz uma análise em paralelo. O que acontece no XGBoost? Por que ele melhora essa performance? Porque naquelas features problemáticas do dataset, ele vai elevar os pesos dela. A partir de então, o modelo vai prestar mais atenção nessas features e vai errá-las menos. Então ele consegue melhorar a performance do modelo, né? Consegue melhorar a performance dentro daquele problema, coisa que o Random Forest não consegue. No entanto, o problema do overfitting é muito grande dentro do XGBoosting, porque ele aumenta em muito essa performance. Então, você tem que tomar cuidado, porque você tem um sério problema de overfitting dentro dos métodos de boosting. Mas é um método que a gente usa muito para poder melhorar a performance dos algoritmos, né, dos modelos, dentro de tarefas. Hoje em dia, o XGBoost ele é o padrão, né, o método que melhor desempenha em dados tabulados, né, em dados organizados. Ele tem ganhado todas as competições do Kaggle e realmente é um algoritmo muito poderoso. Mas se você estiver enfrentando problemas de overfitting, vale a pena você também fazer uma análise pelo Random Forest, que você vai tentar balancear essa análise, você vai tentar balancear esse modelo, porque o Random Forest ele evita um pouco do overfit. Nesse ponto, vale a pena a gente colocar que as árvores de decisão são algoritmos muito bons para tanto tarefas de regressão quanto de classificação. Eles desempenham muito bem aquelas tarefas de regressão ou de classificação que têm dados ordenados. Realmente, a gente hoje em dia seleciona muito esses algoritmos, que a performance deles é muito boa.